A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e a sua família. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, nós estamos comentando o tema geral, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E nesta oportunidade, chegamos à lição de número 4, pelo qual nós vamos estudar o tema, a atualidade dos dons espirituais. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, para que toda semana você possa receber em primeira mão os vídeos quando estamos postando aqui no canal. Que Deus continue abençoando a todos vocês de uma forma especial. Amém? O textuário nos diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Verdade prática. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais. A leitura bíblica em classe desta lição se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao 11. Vamos ler a introdução que nos diz: os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Meus irmãos, a lição passada, que foi a lição de número 3, onde nós estudamos acerca do batismo no Espírito Santo, nós aprendemos muito como acontece o batismo no Espírito Santo, qual é a função, a função do ser cheio do Espírito Santo. Então, agora, nós vamos estudar acerca dos dons espirituais, porque é assim na caminhada cristã. Nós temos que caminhar, não podemos ficar parados, não podemos voltar para trás, devemos prosseguir, ir adiante. Então, aos poucos, o cristão vai crescendo, ele vai buscando e recebendo mais de Deus, porque Deus sempre tem para dar, basta querer, basta buscar. Então, o cristão, depois que ele se converte, ele então é batizado em águas e ele agora vai começar a buscar tudo aquilo que Deus tem para dar. Ele vai buscar o batismo do Espírito Santo e agora ele vai buscar os dons espirituais. A Bíblia diz que devemos buscar com zelo, isto é, devemos ter zelo pelos dons espirituais. Existem pessoas que depois que foram batizadas no Espírito Santo, desanimaram, desistiram, retrocederam e não quiseram mais buscar os dons espirituais. Não devemos parar por aí, meus irmãos. Devemos continuar, devemos buscar os dons, porque o Espírito Santo de Deus, ele quer capacitar a sua igreja para a edificação dela, para a consolação dela e também para a exortação. Então, nós vamos aprender muito acerca deste tema, a atualidade dos dons espirituais. Por que a atualidade? Porque eles valem até os dias de hoje e até a volta de Cristo. Sim, meus irmãos, os dons espirituais são atuais. Existem pessoas que não creem nos dons espirituais. Existem pessoas que pensam que os dons espirituais foi somente para o dia de Pentecostes e para a igreja primitiva. Mas, biblicamente falando, não é verdade. Os dons espirituais são atuais e estão aí. Basta a igreja querer e buscar, porque o Senhor sempre está pronto para capacitar a sua igreja. Aqui no tópico de número 1, nos diz: a necessidade dos dons espirituais hoje.
Por meio deles confessamos o nome de Jesus e somos edificados. Porque por meio dos dons espirituais nós confessamos o nome de Jesus e também somos edificados. Porque você que é uma pessoa não cristã, que ainda não confessou a Cristo, que não se converteu ao Evangelho, e às vezes tem alguém que é usado pelo Espírito Santo através dos dons espirituais. E você vai ver aquilo e você vai ficar maravilhado, impactado, e você vai se converter. Foi assim que eu me converti, através de uma pessoa que tinha o dom espiritual. Ele pregava com tanta sabedoria, ele pregava com tanta ciência, que eu fiquei maravilhado com aquela pregação e eu me converti. Então era uma pessoa que estava usando os dons espirituais. E por isso, por meio dos dons, confessamos o nome de Jesus e também somos edificados. Sim, meus irmãos, esse é o propósito, esse é o objetivo, essa é a finalidade dos dons espirituais para a edificação da igreja. Não é para o escândalo, não é para outra coisa, senão para edificar a igreja. Aqui no tópico 1 diz exortação a conhecer os dons. A palavra exortação, a gente pensa, que é chicote, a gente pensa que é um puxão de orelha, eu vou usar essa expressão. A gente pensa que é exatamente isso. Mas não é assim. Exortação aqui é como se fosse um incentivo a buscar os dons. Paulo estava exortando, ou seja, incentivando os cristãos a buscar os dons. Não é que ele estava corrigindo os cristãos. Não é que ele estava ali puxando a orelha deles, dizendo vocês têm que buscar os dons. Não. A palavra exortação aqui quer dizer incentivo. Paulo estava incentivando os cristãos a buscar os dons espirituais. Olha o que Paulo diz. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, vocês têm que conhecer acerca dos dons espirituais. A palavra ignorante quer dizer sem conhecimento. Existem muitos cristãos que não têm conhecimento acerca dos dons espirituais. Não sabe aonde estão registrados, não sabe quantos são, não sabe qual é a finalidade de cada um. E olha a exortação de Paulo. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes quanto aos dons espirituais. Sim, meus irmãos, a vontade do Espírito é que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Essa é a vontade do Espírito, que nós venhamos entender acerca dos dons e também saber qual é a sua finalidade. É por isso que a gente vê tanta aberração por aí, é porque as pessoas não sabem exatamente qual é a finalidade daquele dom, para que serve aquele dom. Não adianta buscar, tem que estudar também. Paulo ele fala acerca dos dons espirituais, mas ele não explica para que serve cada um deles. Então devemos estudar para saber qual é a finalidade de cada um, pois essa é a vontade do Espírito, que nós saibamos qual é a sua finalidade. É claro que não podemos ficar também apenas na letra. Devemos ter os dons e usar. Amém? Vamos aqui para o número 2. Pneumáticos e charisma. O substantivo charisma, dom. Um cognato de charis, graça, cuja ideia é o que foi dado pela graça. Aparece 2 vezes. Meus irmãos, nós vamos encontrar muito nas epístolas paulinas essas 2 expressões, pneumáticos e charismas, que são 2 palavras gregas, que quer dizer dom. Nós sabemos que o dom, meus irmãos, é algo dado por Deus.
Esses dias eu estava ouvindo o pastor Gesiel Nunes Gomes dizer que não crer que as pessoas têm dom. Ele diz que não crê que as pessoas têm dom. E ele vai explicar o porquê. Porque Paulo, ele não usa a expressão posse para dom. Ele usa a expressão manifestação. Então, o dom é de Deus e não nosso. O Espírito Santo de Deus manifesta os dons espirituais através das nossas vidas, quando Ele quer. Não é quando a gente quer. Porque se fosse assim, se eu tivesse o dom de cura, eu ia nos hospitais e sairia distribuindo cura para todo mundo. Mas eu não tenho o dom. O dom é de Deus. É o Espírito de Deus que manifesta esse dom através da vida do cristão. Então, Deus ele vai operar quando Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quiser. Amém, meus irmãos? Então, nós não temos dom. É uma manifestação do Espírito. Devemos buscar para que o Espírito Santo de Deus venha nos usar através dos dons espirituais. Número 3. O que são os dons espirituais? A declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então veja aí, meus irmãos, a definição do que são os dons espirituais através da declaração de fé das Assembleias de Deus. Os dons são capacitações espirituais, sobrenaturais, transcendentes, sobre-humano. O homem não consegue agir dessa forma, mas quando o Espírito Santo de Deus quer, ele usa o homem. Ainda que esse homem seja desprezado, Deus capacita o ser humano e o usa para a sua glória. Aleluia! Olha o que diz. Pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. O mundo pode receber o dom? Não. Somente a igreja do Senhor Jesus pode receber os dons espirituais. Sim, porque é através da igreja que o Espírito Santo opera nos dons espirituais. Vamos aqui para o tópico de número 2. A função dos dons espirituais. Número 1. A lista dos dons. O apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais neste mesmo capítulo. Uma com 8 dons e outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista. Há ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios. Então, meus irmãos, conforme 1 Coríntios capítulo 12, nós temos uma lista aí de 9 dons espirituais. Só que Paulo tem outras listas de dons também, onde nós lemos em Romanos, e outra também em Efésios. Há uma diferença. Qual é? A lista dos dons em 1 Coríntios capítulo 12 são dons espirituais. A lista em Romanos capítulo 6, versículo 8, são dons de serviço. E a lista em Efésios capítulo 4 são dons ministeriais. Então não podemos fazer esta confusão. Se você ler realmente a lista que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, é uma lista completa, com 9 dons. Dons espirituais, como o dom da interpretação de línguas, o dom da fé, o dom da variedade de línguas. Lá em Romanos, você vai ver os dons de serviço. Por exemplo, os diáconos, os presbíteros, são dons de serviço.
E em Efésios capítulo 4 você vai ver os dons ministeriais. Quais são esses dons ministeriais? O pastor, o apóstolo, o profeta, o mestre. Então esses são aí os dons ministeriais. Não podemos fazer esta confusão. Os dons estão divididos em 3 grupos: dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço. Número 2, classificação teológica. A divisão mais conhecida é a seguinte: dom de revelação. Então esses 9 dons espirituais que nós estamos estudando, meus amados irmãos, em 1 Coríntios capítulo 12, esses 9 dons estão divididos em 3 grupos. Primeiro, dons de revelação. Quais são eles? A palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. Esses 3 dons são revelações. Você que tem um dom de discernimento de espírito, você vai receber uma revelação se aquela pessoa está sendo usada por Deus ou não. Se aquele espírito procede de Deus ou não. A palavra da sabedoria e a palavra da ciência é o mesmo dom de Daniel. Daniel, as pessoas sonhavam e ele recebia revelação e falava. E Daniel não falava apenas a interpretação do sonho, como muitas das vezes ele falava o que a pessoa sonhou. Sim, uma mão misteriosa escrevia na parede, e como Daniel tinha esse dom, ainda que seja no Antigo Testamento, ele recebia revelação do que significava aquela escrita naquela parede. Então, meus irmãos, é isso que quer dizer dons, né, da palavra da ciência e palavra da sabedoria. O pregador ele está pregando uma palavra revelada. Amém? Ele está pregando ali um texto e o Espírito Santo de Deus começa a revelar para ele. E também dons de poder, como por exemplo, fé, dons de curar e operações de maravilhas. Tanto o dom de curar como a operação de maravilhas são milagres. Só que a cura, ela é uma cura divina que acontece na vida das pessoas, como por exemplo, a pessoa ser curada de uma dor de cabeça, de uma febre, de alguma alergia no corpo, como Jesus curava essas enfermidades simples também, quando ele curou ali a sogra de Pedro de uma febre. Mas as operações de maravilhas são dons miraculosos, como Jesus fez muitas das vezes, ressuscitar os mortos, andar sobre as águas. Isso aqui são dons sobrenaturais. A pessoa é coxo, a perna nasce. Então há essa diferença. E a fé. A fé aqui é como um dom. Nós sabemos que existe 3 tipos de fé. A fé salvífica, a fé como um dom, não é verdade? A fé salvífica é aquela que você tem que ter fé para ser salvo. E a fé aqui é a fé como um dom. Amém, meus irmãos? E terceiro, dom de inspiração. Profecia, variedade de línguas e interpretação. A profecia, todo mundo sabe, a pessoa fala por inspiração divina. Todo mundo sabe também acerca da variedade de línguas. A pessoa vai falar vários tipos de língua, seja glossolalia, né, línguas inteligíveis, como xenolalia, idiomas. Ela pode falar vários tipos de línguas. E interpretação. A pessoa fala em línguas estranhas e ela vai interpretar, vai dizer o que significa aquilo. Amém? Número 3. Classificação bíblica. Meus irmãos, nós temos aqui a classificação bíblica. Qual é a diferença, né? Já que nós estamos falando de dons espirituais e dons ministeriais. Qual é a diferença? A diferença, meus irmãos, é que a igreja, ela é guiada pelos dons ministeriais.
e não pelos dons espirituais. Tem muito lugar por aí de pessoas ignorantes que não sabem a finalidade dos dons, o significado de cada um, como usar, que só porque a pessoa tem um dom de profecia, ela acha que ela pode direcionar a igreja, guiar a igreja, mandar no pastor. E está errado. Quem dá direção à igreja não é a pessoa que tem um dom de profecia, um dom de interpretação de língua, só porque prega bonito, tem a palavra da ciência, a palavra da sabedoria. Não. Quem vai guiar a igreja é os dons ministeriais, que são 5. O pastor, o apóstolo, o profeta, o evangelista e o mestre. Esses são os dons ministeriais. É esses dons que vai guiar a igreja, que vai conduzir a igreja, que vai pastorear a igreja. Então, os dons ministeriais estão acima dos dons espirituais. Essa é a diferença. É interessante, meus irmãos, aqui no número 4, que os dons é para o que for útil. Veja, os dons espirituais será usado para o que for útil. Não é para inutilidade, é para utilidade. Você é usado pelo Espírito Santo de Deus para quê? Para aquilo que vai ser útil na vida de um irmão ou para a igreja como um todo. Então não podemos usar os dons espirituais para se amostrar, para aparecer, para dizer que somos usados por Deus, para dizer que temos algum dom. Não, você tem que usar esses dons para o que for útil. Todas as vezes que Daniel era usado com algum dom que ele tinha, era para o que era útil para o reino, para o império. Então, nós devemos usar o nosso dom para aquilo que for útil. E aqui, finalizando o tópico 3, os dons revelam a unidade na diversidade. Número 1, diferentes dons. Meus irmãos, os dons são diferentes. Eles não são iguais. Sim, a pessoa tem um dom de interpretação de línguas, a outra pessoa tem um dom de variedade de línguas. Aí ela vai interpretar o que quer dizer aquelas línguas. A pessoa tem um dom de cura, outra pessoa tem um dom de operação de maravilhas. Ela vai orar ali, Deus vai curar. Só que a outra pessoa vai ser usada pelo Espírito Santo de Deus com algo ainda maior, com um milagre ainda maior. Então, estamos aí, meus irmãos, diferentes dons. O que a igreja tem que fazer? A igreja tem que buscar. A igreja tem que querer. A Bíblia diz, buscai os melhores dons. Então devemos buscar, devemos pedir a Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que distribui à igreja como Ele quer. Amém, meus irmãos? Então, devemos buscar, porque são diferentes dons. Amém? Número 2, unidade. Temos diversidade de dons, de ministério, de operações, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus referem-se às 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, nós podemos ver aqui a unidade da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim, meus irmãos, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, o Espírito Santo. Mas o Senhor é o mesmo, o Senhor Jesus. Mas é o mesmo Deus, o Pai, o único Espírito, o único Senhor e o único Deus. Veja que a Trindade, ela está na unidade acerca da distribuição dos dons espirituais, acerca da manifestação dos dons espirituais. Quando você pede ao Pai, automaticamente você está pedindo ao Filho. Quando você pede ao Filho, automaticamente você está pedindo ao Espírito, porque os 3 são um. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que devemos pedir, devemos buscar, porque os dons
são atuais. Eles estão aí, disponíveis para a igreja. Basta a igreja querer mostrar para Deus que ela tem sede, que ela tem fome, que ela tem vontade de trabalhar na sua seara e na sua vinha. Que nós venhamos buscar os melhores dons para a edificação da igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.